Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou apresentar o meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi intitulado como Efeitos de um Programa de Exercício Físico Multicomponente, baseado no modelo Vivi-Frail, no desempenho funcional e função cognitiva em idosos hospitalizados. São resultados preliminares, então, de um trabalho que ainda não foi concluído, e um ensaio clínico randomizado controlado. Bem, como todo mundo sabe, a população mundial está envelhecendo, tanto que a pirâmide etária, que antes a base era mais larga, agora está se tornando com o seu topo mais largo. Tanto que a gente tem um maior número de idosos comparado a crianças desde 2020, e a expectativa é que em 2050, 80% dos idosos viverão em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, é necessário que se faça políticas públicas voltadas para essa população, justamente porque elas vão demandar muito investimento dos governos. E por que estudar o envelhecimento é importante? Porque o processo de envelhecimento ele causa diversas mudanças no nosso organismo. E como um aumento a vulnerabilidade a diversos tipos de doenças, como essas daqui elencadas. E essas doenças, elas aumentam o risco de hospitalização dos indivíduos, que é um evento muito ruim para a saúde das pessoas. E por que a hospitalização é algo ruim? Pelo grande tempo excessivo em repouso. E já está bem descrito que o tempo excessivo em repouso, então ficar muito tempo acamado, diminui a força muscular e a capacidade aeróbica, e aumenta o descondicionamento e o risco de quedas, fazendo com que antes que uma pessoa que era capaz de caminhar e tinha sua independência, depois de um processo de hospitalização, ainda mais em idoso, pode perder a sua independência e até mesmo a capacidade de caminhar. E qual é o papel do exercício físico nisso? Então, o exercício físico ele atua como prevenção, então ir na academia, fazer exercício, normalmente como é feito amplamente, ou como um tratamento, né? Então, já pensando no contexto hospitalar. E o que tem sido estudado com exercício físico no contexto hospitalar é o treinamento multicomponente. É um tipo de treino que envolve exercícios aeróbio, então, como é mais conhecido a caminhada, bicicleta, enfim, exercícios de força, então os treinos de musculação e de equilíbrio. Mas a maioria das pesquisas realizadas utilizando treinamento multicomponente é num contexto hospitalar europeu, que tem um nível de investimento muito maior e não passa por processos de superlotação, como a gente comumente vê aqui no Sistema Único de Saúde do Brasil, onde tem uma falta de leitos disponíveis para esses pacientes. E, consequentemente, a gente pode observar que a infraestrutura de um contexto hospitalar europeu é muito maior e tem uma diversidade de equipamentos muito maior quando comparado com um hospital público brasileiro. E aí, esse programa, chamado Vivi-Frail, ele foi criado por pesquisadores pensando em justamente facilitar o acesso da população idosa ao exercício físico. Então, é um tipo de treinamento que utiliza poucos implementos, então precisa um baixo investimento. Ele já está bem descrito na literatura de ser efetivo em diversos tipos de idosos com diversas condições, e é levado em conta a capacidade funcional, então a capacidade física, o nível de exercício prévio que um idoso é capaz de realizar. E aí, como ele é prescrito? Então, ele é prescrito utilizando um teste que a gente chama de SPPB, comumente pela sigla, que em inglês é Short Physical Performance Battery. É um tipo de teste que avalia o equilíbrio, a velocidade de marcha, então o tempo para percorrer 4 metros, e o tempo de movimento de sentar e levantar, que é como se fosse um movimento de agachamento com as pernas. E de acordo com os resultados, o idoso ele é classificado em 4 classificações, 4 passaportes, que têm diferentes níveis de dificuldade nos exercícios. Então, o A, caracterizado como incapaz, o passaporte B, caracterizado como frágil, passaporte C, pré-frágil, ou D, robusto.